Amém, aleluia. Podemos sentar. Criançada pode passar lá atrás. Tem café, Henrique? Tem café. Aqueles que quiserem tomar um cafezinho, tá? Tem um cafezinho lá. Não fica acanhado não de levantar e pegar um café. A nossa igreja não tem os melhores pregadores, então a gente precisa de café antes da pregação. Não se acanhem, tá? E vão abrindo suas Bíblias lá em Ruth, capítulo 4. Enquanto alguns tomam café, outros abrem em Ruth. Mas eu espero todos. Ruth, capítulo 4. Nós vamos para o último sermão dessa série de Ruth, que tem sido fantástica, né? Temos visto a mão de Deus sobre a vida dessas mulheres, Ruth e Noemi. Basicamente, irmãos, o livro de Ruth, para quem não conhece, é um drama, né? Daria uma bela série do Netflix, e com muito, né, amor, paixão, e com muitas pessoas que foram alcançadas pela mão de Deus. É perceptível ver tanto o sofrimento quanto a alegria, e também tanto uma mulher santa e temente a Deus, quanto um homem da mesma maneira. O livro de Ruth nos dá ensinamentos preciosos para a vida, e não só isso, fala de um Deus que intervém. Nós temos um Deus que não é impassível. Na ânsia, às vezes, de proclamarmos um Deus justo, de proclamarmos um Deus soberano, de proclamarmos um Deus que julga todas as coisas com justiça, nós às vezes nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus Emanuel, um Deus presente, um Deus que está sempre constante em meio às nossas fraquezas, aos nossos dilemas, às nossas crises. Não é um Deus que nos abandona em meio ao caos, não é um Deus que joga dados com as nossas vidas, não é um Deus que está brincando com o nosso futuro, mas um Deus que escreveu cada dia das nossas vidas, e em Jesus nós cremos que tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem e para a glória dele. Aprendemos no livro de Ruth que nós não podemos e nem devemos querer entender todas as tragédias da vida. Não podemos fazer a teologia da glória. E o que é a teologia da glória? É querer conhecer Deus a partir das circunstâncias. Querer conhecer a Deus a partir das circunstâncias. Se choveu, Deus é mau. Se fez sol, Deus é bom. Se eu consigo meu emprego, Deus é bom. Se eu não consigo, Deus é mau, né? A teologia da glória, ela tenta compreender Deus através dos acontecimentos, através das circunstâncias. A teologia da cruz olha para a cruz, e na cruz vê o amor de Deus, e não nas circunstâncias. Porque é impossível que esse Deus não ame o seu povo a ponto de entregar o seu único filho, para nos trazer para si. E nós temos promessa de prosperidade perfeita e plena, sim. Lemos aqui antes de começar o culto. Jesus já venceu, nós lemos Apocalipse 21, isso significa que nós somos para o fim da série, nós somos para o fim da história, né? E no final Jesus vence. A grande boa notícia é que Jesus venceu o pecado, e que um dia Ele vai voltar sim, destruir o pecado e a morte, e nós vamos viver em um mundo onde não há pecado e morte, não há dor, não há miséria, não há tragédia, e a nossa esperança é nisso, está nisso. Nesse mundo teremos aflições, seremos acometidos por diversas crises. Algumas pessoas enfrentarão a morte, algumas pessoas enfrentarão a doença, algumas pessoas enfrentarão infelizmente o divórcio, infelizmente ver seus filhos na droga. Isso acontece, é a vida real, é o mundo, é o maligno. Mas nós temos vitória em Jesus, e com Cristo podemos seguir. E não podemos ficar querendo entender e compreender o todo da vida. Nós mal compreendemos o motor de um carro, mal compreendemos como funciona, né, o poder legislativo no Brasil.
Como vamos entrar na mente de Deus e queremos prescrutar todas as crises e dilemas e problemas do mundo e por que acontecem? Não temos como saber como. O livro de Ruth nos ensina a confiar em um Deus que é bom. E apesar de tudo nós cremos que Deus é bom. Sabemos que o mundo enfrenta o mal. E que o mal existe, ponto final, só terá fim quando Jesus voltar. E até que Jesus volte, Deus utiliza-se desse mal para fazer o bem. Não entendemos como, não há lógica nisso, é fé. Não há lógica entender como o mal pode ser usado para o bem, mas nós cremos que pode. E que há um Deus bom, utilizando de todo o pecado e morte no mundo para o bem dos seus filhos. É isso que o livro de Ruth mostra, e mostra a vida de mulheres sofredoras que estavam numa tragédia, numa miséria completa, até que a graça de Deus alcançou-as. Isso também nos ensina o livro de Ruth, que é possível ser feliz hoje. Não é a teologia falsa da prosperidade, mas Deus tem prazer na felicidade dos seus filhos. Deus, Ele é melhor que nós. Algumas pessoas pensam que são melhores que Deus se preocupa menos do que elas com a sua própria felicidade, com a felicidade dos seus filhos, com a felicidade da sua família. Não, Deus está muito mais preocupado do que você e eu, com a nossa felicidade, a felicidade daquele que nós amamos. Nós podemos confiar nisso. Pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus é melhor que tu. Deus, Ele fica mais feliz com a nossa alegria e muito mais triste com a nossa tristeza. Ele escolhe se entristecer, escolhe se alegrar. Porque nosso Deus é um Deus santo, um Deus bom. E hoje nós vamos para o final da série. Nós vamos ver o casamento de Ruth, tá? A partir do versículo 13, Ruth capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 22. Vamos fazer a leitura desse texto, irmãos. Todo aquele romance termina em casamento. Sempre é assim quando um romance é um romance de Deus. Verso 13, está escrito: assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou ser resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Senhor bendito, Deus, há muito mais na tua palavra do que é possível a um homem comunicar para o teu povo, Senhor. Deus, mas que o Senhor comunique, Deus, a graça, Deus, a paz, a bondade, Deus, que todos necessitam, Deus, nessa manhã. Que nenhum dos teus filhos volte, Deus, com fome para casa. Que nenhum dos teus filhos volte com sede. Que nenhum dos teus filhos volte na escuridão. Pelo contrário, Deus, que o Senhor lhes dê o pão da vida, a água, Deus, que jorra para a vida eterna, Deus, a luz do mundo, Senhor. Que Cristo, Senhor, habite ricamente por meio dessa palavra de salvação na vida dos meus queridos, Deus, e tão amados e preciosos irmãos, teus filhos, teu povo, tua igreja, Senhor. Aqueles a quais o Senhor mais ama nessa terra estão aqui, Senhor, o teu povo, Deus. Deus, aqueles que são teus, Deus, nascidos de ti, Deus. Portanto, Deus, que o teu amor seja total para eles, Deus, todo para eles nessa hora, em nome de Jesus, amém. Irmãos, algumas coisas que nos saltam desse texto. Nós aprendemos que a maior dádiva que um homem pode receber é a salvação. A maior dádiva que uma pessoa pode ter é ter comunhão com Deus, é andar com Deus, é ter a companhia de Deus em tudo que Ele faz, ter a mão de Deus em tudo que Ele faz, ser um filho de Deus, ser um com Deus, ser perdoado dos seus pecados.
ter nascido de novo, receber do Espírito Santo. Essa é a maior alegria que alguém pode receber no mundo. O próprio Deus. A própria alegria é um dom, é um fruto do Espírito Santo. A felicidade é o próprio Deus. Quando Moisés pergunta para Deus: quem tu és? Ele fala: eu sou. Eu sou. E depois Moisés conversa com ele, ele diz: eu sou o que sou. Ali no original, Moisés conversando com ele, há um termo no original ali que significa Shaddai, Shaddaion. Deus está dizendo que essa palavra significa aquele que amamenta, aquele que nutre. Nós sabemos que no leite materno, irmãos, para a criança há todo o necessário para que ela viva, cresça, se fortaleça, né? Até mesmo a medicina não sabe explicar porquê, mas quando uma mãe tem um filho menino, o seu leite produz uma porcentagem muito maior de gordura, porque o homem precisa de mais. Isso é automático. E quando é menina tem menos gordura. Quando Deus se apresenta como El Shaddai, aquele que nos amamenta, nos nutre e tem tudo aquilo que nós necessitamos, Ele não está falando só de necessidades físicas, mas Ele também fala de necessidades emocionais que nós temos, necessidades espirituais. Ele se apresenta como Moisés: eu sou o que você precisa que eu seja, eu sou, no momento que você precisa que eu seja, eu sou. Você vai precisar de força, Moisés, eu sou. Você vai precisar de esperança, Moisés, eu sou. Você vai precisar de coragem, eu sou. Você vai precisar de consolo, muitas vezes estamos fracos, precisamos de consolo, eu sou. Você vai precisar de ânimo, eu sou. Você vai precisar de um amigo, eu sou. Você vai precisar de um pai, eu sou. Você vai precisar de um guia, eu sou. Você vai precisar de esperança, eu sou. Você vai precisar de alegria, eu sou. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja, na hora e no momento que você precisa que eu seja, e na medida além do que você precisa que eu seja. Esse é o nosso Deus. Não há dádiva maior. É por isso que é vão buscar a felicidade à parte de Deus. Eu estou buscando alegria, eu estou buscando a paz, eu estou buscando... Você tem que buscar Deus. Boaz era um homem que buscava Deus. Boaz era um homem cheio de posses. Boaz era um homem multimilionário. Esse homem que nós vemos aqui na Bíblia era um dono de uma multinacional, irmãos, como se fosse hoje. Era um homem riquíssimo e nobre, mas o seu maior tesouro não eram os cereais, mas era o Deus de Israel. A primeira coisa que nós aprendemos do texto, que a maior dádiva que alguém pode receber nessa vida é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E em segundo lugar, o que nós aprendemos desse texto, que a segunda dádiva que um homem pode receber, e a maior dádiva delas, é uma esposa. A primeira é a salvação, a segunda é uma esposa. Para ambas essas coisas nós precisamos de fé. É necessário fé para crer que Deus é a maior e melhor coisa, a maior dádiva, a maior bênção a recebermos nessa vida. E também é preciso fé para olharmos para as nossas esposas e entendermos que esse é o maior presente de Deus para nós nessa terra. Não é verdade, irmãos? É necessário fé também, mas é verdade. Essa pessoa com quem você está casada é o maior presente que Deus pode lhe dar nessa terra. Depois que comeram... passei o texto. Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando a sua esposa. Vemos a primeira das melhores das dádivas e a segunda das maiores das dádivas aqui, em um versículo, tá? Nós vemos uma mulher feliz realizando o seu sonho de casar. Também nós vemos nesse texto. E quantas mulheres aqui, não tiveram o sonho de casar, ou ainda têm o sonho de casar? Quase todas as mulheres sonham em casar. E nesse caso aqui, Ruth estava totalmente dilacerada, ela estava totalmente traumatizada, e só o casamento restauraria essa mulher. O que nós aprendemos disso, irmãos? Que casar é bom, que casar é importante, que o casamento é uma dádiva de Deus, mas que só o casamento não traz felicidade. É preciso que as mulheres entendam que não basta casar-se, mas elas precisam casar com um homem de Deus. E é preciso que os homens entendam que não basta casar, mas casar com uma mulher de Deus. Eu até brinco aqui na igreja e digo: as mulheres já deveriam ter aprendido que homem não traz felicidade. Elas já deveriam ter aprendido. E os homens também já deveriam ter aprendido que uma pessoa não pode nos trazer a plena felicidade. Mas se essa outra pessoa está unida a Deus, aí sim a bênção de Deus está sobre aquele lar.
Nós aprendemos aqui que será vão buscar o sentido da vida em um casamento feliz, porque muitos fazem isso. Muitos fazem isso e acreditam que ao se casar, ao ter um casamento, isso vai trazer a felicidade. Mas é Deus quem nos dá a felicidade em meu casamento. É vão buscar consertar o casamento. Por isso que é muito difícil, irmãos, quando eu tenho de aconselhar um casal. É muito difícil porque, na grande maioria das vezes, o casal quer apenas consertar o seu problema conjugal e não quer consertar o seu problema da falta de Deus no seu casamento. Então é muito difícil, principalmente para quando não é cristão. E muitas vezes vêm não cristãos para mim e pedem ajuda. Como eu posso consertar o meu casamento? Eu digo, mas já começou todo errado. O casamento foi feito para mostrar a bondade e o amor de Jesus que se dá pela igreja para sempre. O teu marido é esse homem que decidiu usar do casamento para algo maior do que o próprio desejo dele. Ele decidiu se casar para manifestar em seu casamento o amor de Jesus, demonstrando na vida dele, no seu trato com você, um homem que vai se sacrificar como Jesus se sacrificou pela igreja para sempre, e vai te cuidar, e vai te lavar, e vai te amar para sempre. Seu marido se casou por isso, ou pelos seus belos olhos, ou pelas suas posses, ou para se satisfazer sexualmente? Então é difícil você pegar um casal não cristão e querer consertar o casamento dele, porque já o propósito do casamento foi esquecido no momento que eles casaram. Eles casaram pensando em si, não pensando na glória de Deus. E a mulher também já casou pensando errado. Ela esperava que dele viesse a felicidade, dele viesse a segurança que ela nunca teve de seu pai, o amor que ela nunca teve de seu pai, que finalmente o homem que ela nunca teve na vida é aquele homem. E as mulheres têm um terrível problema de acreditar que os homens são aquilo que elas querem que eles sejam, e eles não são, mas na cabeça delas eles já são, né? E tem algumas amigas que dizem, ele não é assim, fulano. Elas, não, mas ele é. E todas as amigas dizem, não, ele não é assim. E ela insiste, não, ele é, né? E acaba que ela se torna uma mãe ao invés de uma esposa. Então todo esse drama dentro do casamento, toda essa tentativa de buscar a felicidade um no outro é ilusão. Nós vemos aqui que Deus é a felicidade, e que a segunda maior felicidade é uma esposa para um homem. Mas isso tem que estar vinculado a Deus dentro do casamento, e a um casamento para a glória de Deus. Nada é sobre nós. Eu quero te dar essa notícia, tá? Você não é o centro do mundo, não é a última bolacha do pacote. A terra não gira em torno de você e de mim. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. As flores existem para mostrar a beleza de Jesus. O oceano existe para mostrar a infinitude de Jesus. Os céus existem para proclamar a eternidade de Jesus, a beleza e a glória de Jesus. O corcovado, o pão de açúcar, existem para mostrar a imutabilidade de Jesus. As árvores que dão fruto mostram a provisão de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. O mundo é uma pintura, uma obra do Pai, uma homenagem que glorifica o Filho e exalta a beleza do Filho. É uma obra do Deus triuno, é o Pai que no Espírito Santo ama o Filho, o Pai ama o Filho, e tudo que o Pai faz é para o Filho. Toda a sua criação no Espírito Santo é uma homenagem ao Filho, e a sua vida, a minha vida, meu irmão, também é uma homenagem a Jesus Cristo, também é uma pintura. Toda a terra proclama a glória de Deus, a terra está cheia da sua glória. E o propósito das nossas vidas também é que a glória, a beleza, as virtudes de Cristo sejam manifestas nas nossas vidas, e isso vai nos trazer felicidade. Agora, quando entramos em um casamento, em uma relação, pensando em qualquer outra coisa, nós não vamos ser felizes, porque o propósito foi abandonado. Então nós vemos que a maior dádiva que um homem pode receber é ser escolhido por Deus para manifestar a glória de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E a segunda coisa que um homem pode receber, estou falando de um homem, a segunda maior coisa que um homem pode receber é uma esposa nessa terra. Esse livro, ele começa com uma mulher descrente e um funeral, vocês já perceberam? Se nós lermos o capítulo 1 de Ruth, nós vamos ver uma mulher descrente, que não cria em Deus, e um funeral. E ele termina com uma mulher crente, com um esposo que serve a Deus. Esse é o final da história.
Talvez naquele funeral, ela nem sabia como orar, irmãos. Ela estava lá, seu marido tinha morrido, e ela clamava: o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu nem sei para quem orar, né? Ela estava chorando, Noemi estava chorando, sua sogra com ela, e quem olhava de fora via apenas duas mulheres chorando, mas ali estava o Deus, o pai dos órfãos, o marido das viúvas. Nós vemos ali que essa história começa com uma mulher chorando, triste, descrente em um funeral, e terminando com pó de arroz em um casamento, festa, alegria e lua de mel. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não é errado sonharmos. Eu tenho desafiado a nossa igreja a sonhar. Não é errado sonharmos com a felicidade, irmãos. Pelo contrário, Deus nos fez e tem prazer em que sejamos felizes. Você precisa ter esperança em um Deus que intervém. Você precisa ter esperança que Deus intervém e vê sobre todos os aspectos da sua vida. Nós vemos nesse texto também no versículo 13 que o sexo é uma dádiva guardada para o casamento. Nós vimos aqui Boaz com Ruth, as estrelas estavam no céu brilhando, a noite era escura, eles estavam abraçados, né? Eles se apaixonaram, mas Boaz não tocou em Ruth, e Ruth não tocou em Boaz até que se casassem. Mas a Bíblia mostra claramente, faz questão de mostrar, assim Boaz casou-se e depois conheceu intimamente. Esse é o padrão de Deus, e isso é para a nossa felicidade. Então a minha recomendação pastoral, né, ela é conforme o conselho de Deus. Eu não falo em meu nome, eu falo em nome do nosso Deus. E o nosso Deus nos ensina a não sermos sexualmente ativos até o casamento, e depois disso recuperarmos o tempo perdido. Eu queria perguntar para você: como você enxerga a sua esposa? Homem, como você enxerga a sua esposa? Você consegue enxergar nela que ela é a segunda maior bênção que um homem pode receber? Ela é a igreja dada a você, para que você cuide e mostre ao mundo a glória desse relacionamento de Jesus e igreja? Você entende que você foi feito para ser como Jesus? É uma palavra inglesa para primogênito, é protótipo. Jesus é o protótipo. Nós só seremos felizes imitando o protótipo, Jesus, né? O primeiro, aquele a quem é o perfeito e quem devemos imitar. Nossa estrutura emocional, física, mental foi toda feita para isso. Quando imitamos a Jesus e seguimos o que Cristo fez, o protótipo, somos felizes, senão não. Por isso que mesmo que um homem tenha 1000 mulheres, ele não consegue ser completo, e a mulher é a mesma coisa. Porque a estrutura foi feita, é Jesus e a igreja, é casamento. Como você enxerga a sua esposa? Eu pergunto para você, homem, e espero que você vá embora hoje com outros olhos. Todos precisamos amar mais as nossas esposas, inclusive eu. Todos, sem exceção, precisam se arrepender por não amar as suas esposas mais, inclusive eu. E todas as esposas também devem se arrepender por não olhar o seu marido como uma dádiva de Deus, mas como um fardo. Número 2, aprendemos o que desse texto? Que depois da salvação e casamento vem os filhos. Aprendemos que filhos são uma bênção. Parece muito óbvio falar isso, né? Que ter filhos é uma bênção. Mas nós vivemos em um país pró-abortista, né? Vivemos em um tempo onde muitos exaltam o aborto. Em uma mesma clínica, um hospital nos Estados Unidos, enfermeiras e médicos lutam para que crianças sejam salvas, vidas sejam salvas, e em outra ala lutam para que morram, né? Então, crianças são dádivas. Irmãos, eu não quero nem demorar muito aqui, é algo simples. Filhos são bênçãos. Se você não quer ter filhos por algum motivo egoísta, você está pecando. Você tem que desejar ter filhos. Pastor, mas eu não tenho condições. Mas você tem que desejar ter condições, desejar ter filhos, porque filhos são uma dádiva, filhos são uma bênção. Essa criança alegrou tanto Noemi, alegrou tanto o coração de Noemi, que curou aquela mulher idosa.
Foi por meio da criança que Deus curou. Nós precisamos amar as crianças, precisamos nos arrepender do nosso egoísmo e desejar cada dia mais a bênção de sermos pais. Aprendemos também aqui versículo 14 ao 17. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou ser resgatador. Vocês sabem, né? Eu já expliquei aqui o que significa ser um resgatador, ser um redentor. Funcionava assim a lei em Israel: havia um casal, o homem morria, o irmão desse homem ou algum parente mais próximo deveria honrar o nome desse irmão e gerar um filho para que permanecesse o nome do irmão, casar com essa mulher, cuidar dessa mulher. Então essas mulheres exaltam Deus por ter dado Boaz, né, um resgatador, e desejam para ela que seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida. Olha só, o menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice. Deus foi tão bom para Noemi que quando ela estava sozinha, Deus deu Ruth para Noemi. E depois, quando Ruth saiu de casa, Deus deu um neto para ela. Deus amava muito a Noemi. Pois é filho de tua nora que te ama e te deu a luz. E olha que a Bíblia fala sobre Ruth para Noemi: ela é melhor do que 7 filhos para ti. Quanta bondade de Deus. Precisamos enxergar essa bondade de Deus ao nosso redor. E Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. Olha a vovó aqui já mimando o gordinho. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo, sempre tem as vizinhas, né? Antes as vizinhas estavam dizendo: nossa, Noemi está caidinha, né? Agora as vizinhas aparecem para elogiar. A Noemi nasceu um filho. Vizinha é assim, gente, né? Ele aparece sempre para criticar e para elogiar. A Noemi nasceu um filho e chamaram o menino Obed. Obed significa adorador, tá? Adorador, para quem não sabe. E chamaram o menino Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então o filho de Boaz com Ruth foi o avô de Davi. Pensa bem, e da linhagem de Davi veio quem? Veio Jesus. O Senhor pega uma mulher desgraçada, miserável, numa terra distante, e faz dela, né, o ventre do qual vem a geração de Jesus Cristo. Irmãos, é impossível não vermos o amor e o prazer que Deus tem na nossa felicidade. E o foco desses versos 14 a 17 é a própria Noemi, não é Ruth. Ela voltou amargurada para Belém, ela voltou para Belém pobre, ela voltou para Belém olhando Deus como inimigo. E agora, tudo isso acontece para Noemi. Deus estava o tempo todo cuidando dela. Deus estava o tempo todo cuidando de Noemi. Quando ela perdeu o marido e seus filhos, Deus deu a ela Ruth. Quando pensou num resgatador, Deus deu a ela Boaz. Quando Ruth casou com Boaz, Deus deu a Noemi um filho. Essa criança resgata Noemi da depressão profunda que ela tinha. E depressão não é pecado, é doença. E essa criança resgata a descendência da Noemi. Queria perguntar para você: quantas vezes você olhou para a sua vida e achou que estava tudo errado, que Deus não estava cuidando de você? Deus estava lá naquele exato momento, e Deus está sempre cuidando de cada detalhe, de cada pequena coisa, para que o nome dEle fosse glorificado e seja glorificado na sua vida, e você seja abençoado com isso. É preciso fé. É preciso fé. Deus nos conecta com algo maior que nós mesmos, é a quarta verdade. Isso está no verso 17 ao verso 22. Deus sempre utiliza das nossas vidas para fazer algo muito maior do que o nosso nome. Por exemplo, John Piper diz: Noemi não tinha ideia, quando na terra de Moabe, de que Deus estava fazendo dela uma ancestral do Messias, do Salvador. Para o cristão sempre há uma conexão entre os eventos comuns da vida e a obra estupenda de Deus na história. É isso que John Piper fala. Os cristãos precisam entender que no seu cotidiano, no dia a dia, em pequenas coisas, Deus está produzindo a grande história do grande nome de Jesus Cristo.
A igreja, ela manifesta a história da salvação de Jesus Cristo. E nós somos a igreja no nosso século, na nossa geração. E se a nossa igreja daqui 100 anos, 500 anos, 1000 anos terá uma história, e vai ter uma história do porquê a fé não se apagou, quem está escrevendo essa história somos nós, por meio da nossa vida ordinária, diária, por meio do feijão queimado, da oração da Bíblia sobre a mesa, no culto do lar, do dia a dia, do vir à igreja, do compartilhar do evangelho com os vizinhos. Deus está mantendo o seu nome, Deus está mantendo a sua glória. Pequenos gestos e pequenas coisas. Noemi nunca imaginar isso. Talvez eu fale isso para você, você pense, não, comigo não. Noemi nunca imaginar também que no meio de pequenas coisinhas a história de Jesus e a glória de Jesus estava sendo escrita através dela. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Precisamos olhar além do que os olhos veem. Eu lhe pergunto, você consegue imaginar atos simples seus sendo costurados por Deus para que o futuro do nome dele seja exaltado? Imagina, irmãos, Paulo preso, escrevendo cartas. Vocês acham que Paulo imaginava que a sua palavra viraria a palavra eterna de Deus na terra? Quando Paulo escreve, vou escrever uma carta para Timóteo aqui. Timóteo, amado Timóteo, despertas o dom que há em ti. Paulo escrevendo a carta dele, só uma carta. Paulo nunca imaginava que aquela carta seria a palavra de Deus eterna para todas as gerações que viriam. Uma simples carta, um simples gesto de amor para com um discípulo. A Escritura deixa sempre o melhor para o último verso, né? E no verso 22 vem Davi, né? Olha lá o final, o grande finale. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, o maior rei que Israel já teve, um homem segundo o coração de Deus. Da linhagem dele vem Jesus. Irmãos, eu gostaria também de utilizar esse texto para esclarecer para alguns a grande diferença que há entre religião e redenção. Essa história é uma história de redenção. Redenção. O que é redenção? Antigamente, quando havia os escravos, quem tinha um mercado de escravos e alguém poderia redimir um escravo, ser o redentor do escravo. Ou nessa circunstância aqui, um homem podia ser o redentor de uma mulher. Ou seja, podia adquirir o escravo, no outro caso, e aqui casar com a mulher e cuidar para toda a vida. Segundo a Escritura, ter um escravo é uma grande obrigação quando você compra um escravo. Depois de 7 anos você devia libertar ele com todas as condições para ele viver bem para o resto da vida. Havia um ditado em Israel que dizia que quem adquire para si um escravo, adquire para si um amo. E alguns escravos queriam ser escravos para o resto da vida e ofereciam a sua orelha no 7º ano para ser furada e deixar uma marca, porque eles queriam ser escravos para o resto da vida. Porque não era como o sistema prisional brasileiro, né? Eles saíam como escravos já com todas as condições para ser, com terra, com profissão, com filhos. Alguns escravos recebiam a adoção, eles recebiam o nome do seu resgatador e em vida toda a glória, a honra e a nobreza do seu próprio dono. Comiam a sua mesa, resolviam os seus negócios. Foi isso que o Pai fez para nós em Jesus. Ele nos resgatou, tá? Ele nos comprou com o seu sangue quando éramos escravos do pecado e nos adotou, nos colocou o seu nome, já em vida. Quando a Bíblia fala em adoção e redenção, é isso com relação a nós. Mas há uma grande diferença entre religião e redenção. A primeira grande diferença: a religião diz, se eu tiver fé e arrependimento, Deus vai me amar. A redenção diz, ora, quando ainda éramos fracos, Romanos 5, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, eu quero explicar algo bem básico, e que, apesar de ser bem básico, a maioria das pessoas no meio evangélico, no meio cristão, não entende. A fé, ela não é meritória na salvação. Vamos definir o que é fé? Fé
é quando nós temos conhecimento de quem é Deus e de quem o homem é. Isso é fé. Fé é conhecimento de Deus e conhecimento do homem. Quem Deus é, meus olhos se abrem, eu enxergo quem Deus é na sua santidade. Deus é santo, Deus quem Ele é, segundo a Bíblia. Porque tem pessoas que leem a Bíblia e não conseguem enxergar um Deus santo. Mas fé é quando eu olho para Deus e tenho conhecimento. A palavra é conhecimento. Por isso que a Bíblia utiliza a linguagem ver, que fé é ver, enxergar, ter conhecimento. Isso é fé. Eu tenho conhecimento de quem Deus é, e um conhecimento que confia que aquilo é verdadeiro. Isso é fé. Tá? Eu enxergo a primeira coisa, eu descubro aquilo, eu tenho conhecimento, e depois no meu coração e na minha mente, sim, eu tenho, isso é verdadeiro, isso é fé. No caso da fé salvadora, é com relação a quem Deus é e quem o homem é. Olhamos para Deus e vemos quem Deus é, um Deus santo, e ao mesmo tempo nós temos conhecimento da nossa miséria e dos nossos pecados, e que nós estamos muito longe de Deus. De forma bem simples, irmãos, nós olhamos um Deus que é totalmente glorioso, totalmente justo, totalmente santo e totalmente bom. Do outro lado, nós olhamos para nós e vemos que nós não amamos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Pelo contrário, nós amamos a Deus muito, 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 muito aquém do que Ele exige. Ou seja, há um pecado sobre nós. E o fato de nós amarmos a Deus menos do que aquilo que é devido a Ele, isso faz de nós pessoas terríveis, pessoas más. Por quê, pastor? Porque quando eu não amo a fidelidade, que Deus é fiel, eu amo a infidelidade. Se eu não amo a fidelidade, eu amo adultério. Se eu não amo a verdade, eu amo a mentira. Se eu não amo a honestidade, eu amo a sem vergonhice. Se eu não amo a misericórdia, eu amo a vingança. Quer dizer que o nosso prazer, quando ele não tem prazer pleno em Deus, ele tem prazer naquilo que é oposto a Deus. E ter prazer em vingança, adultério, luxúria, morte, assassinato, faz de nós merecedores do quê? Da morte, da punição. É simples. É simples, mas muitos não querem enxergar. Por quê? Porque isso nos traz pesar, nos dá uma visão muito menor daquela visão que nós tentamos fazer de nós mesmos todos os dias, fingindo que somos bons. O Evangelho, ele é o espelho sincero de Deus. A cruz é o espelho sincero de Deus, a qual Deus mostra quem nós somos. Você merece a morte. Aquela morte de Cristo é você quem merece, sou eu quem merece. Fé é quando nós olhamos para Cristo e cremos: eu mereci aqui. Mas ao mesmo tempo olhamos para Cristo e entendemos: Deus é justo e Ele me ama, porque Ele está dando o seu Filho para me aproximar dEle. Então, eu pergunto a vocês: enxergar essas coisas é um dom de Deus ou é algo que o homem pode fazer por si mesmo? É óbvio que é um dom de Deus. Eu prego a palavra para tanta gente, irmãos. Alguns ficam me olhando assim: acho brabo que eu mereço a morte. Acho brabo, mas não creio nisso, não acredito. E outros, quando eu falo isso, ficam: meu Deus, é verdade. Não tinha entendido ainda, porque da cruz eu não tinha entendido. Não tinha entendido que é no meu lugar que eu merecia a morte. É por isso que eu não tinha paz. Eu sentia que tinha algo entre eu e Deus. Agora está resolvido, aleluia. E o cara começa a ser crente. É dom, enxergar isso é dom. Porque dia após dia eu prego o Evangelho aqui, irmãos. E na rua, e onde eu vou, eu prego o Evangelho até para as pedras. Prego o Evangelho. Alguns creem, alguns não creem. A fé não é mérito. Algumas pessoas pensam no mercadão evangélico, no balaião evangélico que vivemos, que a fé é um mérito. Então eles chegam: você quer um trabalho? Se tu tem fé, tu vai conseguir. Tu quer uma esposa? Tu tem fé? Vem aqui, deposita a tua fé. Fé é cartão de crédito, agora é dinheiro. Deposita a tua fé, põe tua fé, declara, vai dar. Como se a fé fosse uma moeda de troca com Deus. Como se Deus olhasse para a gente e dissesse assim: tu tem fé? Me dá a tua fé que eu preciso dela. Por favor, me dá, eu te dou algo em troca. Irmãos, isso é blasfêmio. A fé é apenas a iluminação da nossa consciência, do nosso coração, em ver a realidade de quem Deus é em Jesus Cristo e quem nós somos em Jesus Cristo. Qual é o resultado da fé? Arrependimento. É lógico que ao vermos que o preço que foi pago pelo nosso pecado foi a morte de Jesus, o que isso vai gerar em nós? Tristeza.
Imaginem vocês, eu tenho o Bernardo, 9 meses, tá? Tenho o Bernardo, meu filhinho, pequenininho. Imagina eu oferecer o Bernardo para pagar os pecados do Michel, e o Michel tomar conhecimento disso, que foi preciso que o meu filho morresse para que ele tivesse vida. Como que ele vai sentir quando ele souber disso? Dor no coração, dor, tristeza. Meu Deus do céu, o meu pecado é tão mau que eu mereço a morte. E ele vai sentir alegria, porque ele vai olhar, mas Deus não me mata. Mas como pode um Deus matar outro, um santo, no meu lugar? Isso é o absurdo do Evangelho. Então, arrependimento e fé, irmãos, não são moeda de troca. É a dádiva que vem sobre nós quando o Espírito Santo é derramado. É um dom de Deus, Efésios 1. A fé é dom de Deus para que o homem não se glorie. É graça. É quando brilha no nosso coração, no nosso entendimento, quem nós somos, o espelho sincero, a miséria que nós somos, o preço que foi pago, o Deus de amor que nos convida em Cristo e nos chama. Isso é fé e arrependimento. A religião diz que a sua fé e o seu arrependimento são a causa de Deus amar você. E então, quando você não se arrepende, não tem fé, você pensa que Deus não te ama. E isso é religião, não é evangelho. A fé e o arrependimento não são meritórios. Eu pergunto a você, você consegue receber, preste atenção, você consegue receber e perceber o amor que Deus tem por você quando você está em meio aos seus pecados e misérias? Ou você só consegue receber e entender o amor de Deus por você quando você está vivendo uma vida religiosa certinha? Entenda de uma vez por todas, Deus não precisa da sua religiosidade. Você precisa aprender a receber e entender que Deus te ama aquém da sua performance, além da sua performance. Isso é o Evangelho. O Evangelho nos liberta, porque é o absurdo de um Deus que nos ama não baseado em quem nós somos, mas em quem Ele é. O amor dele é suficiente para os dois. Não aquela mentirinha de novela, sabe? Quando o cidadão ama a mulher e ela não ama, ele diz, mas eu amo por nós dois, né? Nesse caso é real, Deus ama por nós dois. E é lógico que se Deus nos escolheu para isso, com o tempo você vai se arrepender. E a cada dia que passa, você conhecendo dessa palavra da salvação, vai ser impossível não se arrepender, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Deus nos destrói pelo poder do amor. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E Ele anuncia o seu Cristo pendurado no madeiro ensanguentado, nos convidando a vir a Ele tomar da água da vida. E isso para um filho de Deus é terrível, porque ao mesmo tempo que nós nos alegramos, isso destrói o nosso coração. E é impossível vivermos no pecado. É impossível. Que nós olhemos um Deus que nos ama, diferente dos nossos pais, diferente das nossas esposas, diferente de todo mundo que nos ama baseado em quem nós somos. Mas Deus nos ama baseado em quem Cristo é. Aqui está toda a diferença do Evangelho e da religião. A segunda diferença entre religião e redenção é: a religião diz, o mundo tem dois tipos de pessoas, pessoas boas e pessoas más. O Evangelho, a redenção diz, o mundo tem dois tipos de pessoas, os arrependidos e os não arrependidos. Todos são maus, todos são maus. Por isso dentro da igreja não pode ter relacionamento com os irmãos. Ah, mas aquele irmão faz isso. Ah, mas aquele irmão faz aquilo. Ah, mas aquele irmão, julgando pela performance do irmão. Eugene Peterson, um pastor americano, na verdade ele é de uma família norueguesa, vive no Canadá. Ele escreve em seu livro Memórias de um Pastor que ele descobriu num determinado momento da caminhada dele que a igreja não era um exército daqueles que amam a Deus acima de tudo, e que isso frustrou os planos dele. Já aconteceu isso comigo há muito tempo também. Eu já desisti de enxergar a igreja como um exército dos perfeitos adoradores de Deus. Não é isso que é a igreja. Ele fala, a igreja é o povo que Deus escolheu para colocar o seu amor ali, ponto, acabou.
É o povo arrependido e constantemente se arrependendo. Não é um povo perfeito, não é um povo, que tem aquela performance. Alguns sabem orar, alguns são mais maduros, alguns conhecem mais a palavra, outros não. E Cristo é suficiente para todos. Isso é graça. Isso é graça. A religião fala diferente. Não, tem os bons cristãos e os maus cristãos. Não, existem os cristãos e os não cristãos. Os que se arrependem, os que se arrependeram e os que não se arrependeram. Essa é a segunda diferença. A terceira diferença, eu prometo que até a uma eu termino. Para a religião importa o seu nascimento, para a redenção importa o seu novo nascimento. Para a religião importa o berço que tu veio. Mas meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica. Mas Deus não tem neto. Mas meu bisavô era pastor, e meu tataravô era pastor, e meu pai era pastor. Não interessa, não tem como. Não tem como. E a linhagem de Jesus mostra isso. Para Deus, para o Evangelho, a única coisa que importa é o novo nascimento. Não importa a sua religiosidade, não importa se o seu pai é crente, sua mãe, seu avô. Não importa se você tem certificado de membro de igreja, certificado super crente, não importa, não adianta, precisa nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Receber o Espírito Santo, enxergar essas verdades, nascer do alto. Não adianta nada a religiosidade. Quarta coisa, a religião trata do que você faz, a redenção trata do que Jesus fez. Irmãos, Jesus na cruz, qual foi a última palavra dele? Está consumado. Está consumado. Você precisa de uma vez por todas entender que o amor de Deus, ele é imutável. Deus nunca ficará irado com o filho dele. Deus nunca, não existe a hipótese de Deus estar irado com os seus filhos. Deus pode se irar com aqueles que têm o nome de seu povo, mas com seus filhos verdadeiros, aos quais Cristo morreu por eles, toda a ira de Deus foi sobre o Calvário. Toda a ira de Deus foi sobre o Calvário. Por isso Jesus suou sangue no Getsemane. Jesus não é mais fraco que os mártires. Os mártires iam para a fogueira cantando. Jesus foi para a cruz sangrando, suando sangue, porque ele sabia: eu sou o para-raio de Deus. Toda a ira de Deus da terra e dos céus vai vir sobre mim. Deus nunca mais ficará irado com um filho seu. Deus tem a tristeza que ele escolhe ter quando seus filhos pecam, da tristeza de um pai. É pai triste com filho, não é juiz triste, não é juiz irado contra um réu. É totalmente diferente. É totalmente diferente, porque quando um pai está triste com o filho, o seu castigo ensina. Quando um juiz está irado contra um réu, ele pune no seu castigo. Deus não pode punir os seus filhos mais, porque Jesus Cristo foi oferecido de uma vez por todas, pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados presentes e pelos nossos pecados futuros. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Até mesmo as suas quedas Deus vai utilizar para mostrar o seu amor. E um dia você tem que entender que o seu medo de não ser aceito por Deus precisa terminar, porque não importa quantas vezes você caia, todas as vezes Ele vai te levantar. Esse é o amor leal de Deus. Deus é mais fiel do que uma mãe. Deus é leal. Deus não pode abandonar os seus filhos. João 10, ninguém pode tirar uma ovelha das mãos do Pai. Esse é o amor leal de Deus, mais forte do que a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você precisa parar de ter medo e basear sua relação com Deus como era a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você ofendeu e que deixaram de te amar. O amor de Deus é leal. O amor de Deus é leal, é fiel. Isso é o Evangelho. Você não precisa ter uma performance para que Deus te ame. Jesus foi a performance de Deus no seu lugar. Isso é o Evangelho. E em último lugar, a religião nunca nos leva à alegria.
nunca nos leva à alegria. O Evangelho sempre nos levará à alegria. A religião nunca nos leva à humildade. O Evangelho sempre nos levará à humildade, porque nunca foi por nós. Quem consegue obedecer à listinha da religião vira um orgulhoso, um santarrão, um arrogante, um estúpido. Não bebo, não fumo, não faço sexo antes do casamento. Esse tipo de orgulho é maligno. Mas quando ele é honesto, ele se deprime. Deus não me ama, eu não sou filho de Deus. Deus não nos quer orgulhosos e nem deprimidos. Ele quer que tenhamos uma alegria humilde. A religião leva ao orgulho, eu fiz, ou ao desespero, eu não consegui. Religião faz isso, ou orgulho, eu fiz, eu consigo cumprir a lista, ou a depressão, eu não consigo. Então, por esse termômetro você já pode perceber se você vive religião ou evangelho. Eu não consigo, estou deprimido, ou eu fiz, eu sou bonzão. Nunca nos leva a Jesus, nunca nos leva à humildade. A redenção diz: sou um pecador, eu não me salvei a mim mesmo e não me redimi a mim mesmo. Não sou o herói da minha vida, Jesus é o herói da minha vida. E por isso nós temos alegria. Deus me ama e tem coisas boas para mim. E você pode acreditar que mesmo você sendo mal, Deus te ama e pode fazer o bem na sua vida. Porque não é baseado naquilo que você faz que está o amor de Deus, mas naquilo que Jesus fez. Para alguns ouvir isso parece absurdo, né? Então quer dizer o que, pastor? Que eu posso fazer qualquer coisa? Olha, meu irmão, se você olhar para o Calvário e ver o Filho de Deus entregue por você pendurado no madeiro e ainda quiser fazer qualquer coisa contra Deus, você nunca teve fé, nunca teve arrependimento, nunca nasceu de novo. Se você ainda tem prazer em pecar e quer viver para sempre no pecado, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. É diferente do fraco, que às vezes cai, às vezes peca e se arrepende, se entristece por isso, porque entende tudo isso que foi falado aqui. É bem diferente. E eu espero que todos hoje tenham entendido, porque eu terminei o livro de Ruth, seria trágico, né? Eu já tenho que dar café para vocês ficarem acordados enquanto eu prego, porque eu não sou o melhor dos pregadores. Imagina eu terminar a série de Ruth e ninguém entendeu o que é redenção, ninguém entendeu o que é evangelho, ninguém entendeu o que é graça, e ir embora querendo viver a religião, e não entendeu o amor de Deus leal, imutável, incondicional, infinito e real em Jesus Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes, a última citação aqui, eu prometo, irmãos, ele conclui Ruth dizendo no seu comentário ao livro de Ruth: nós não caminhamos como os discípulos de Emaús para o entardecer da história, não estamos fazendo uma viagem rumo ao acaso, nossa jornada é para o romper da alva. O fim da nossa jornada não será um túmulo frio coberto de pó, mas uma eternidade cheia de glória, onde reinaremos para sempre com Cristo. Aqui, como Ruth, cruzamos vales e montanhas, atravessamos pontes estreitas e pântanos lodacentos. Aqui nosso corpo é surrado pela doença e até tomba pela fúria implacável da morte e do pecado. No entanto, a morte não tem mais a última palavra em nossas vidas. Seguimos as pegadas daquele que arrancou o aguilhão da morte. O nosso Redentor é a ressurreição e a vida. Não estamos viajando em um barco que afundará nas águas encapeladas do mar da vida. Em breve a trombeta de Deus soará. Em breve a voz do arcanjo será ouvida. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Em breve deixaremos esse corpo de humilhação corruptível, pecaminoso, e seremos revestidos com um corpo de glória. Em breve estaremos para sempre com o nosso Senhor e amaremos Ele como desejamos hoje perfeitamente. Não importa se agora o caminho é estreito, não importa se os inimigos são muitos e se estão furiosos contra nós, nosso destino é a glória e o nosso próprio Senhor vitorioso, quem nos conduzirá de volta ao lar. Irmãos, tem que ser consolador, irmãos, entender tudo isso. O mundo está cheio de luxúria, morte, maldade, violência, pecado. Irmãos, um dia a injustiça vai acabar.
Um dia a morte vai terminar, a doença, nunca mais vai existir um hospital, nunca mais nós vamos ouvir a voz de um choro, nunca mais nós vamos pecar, nunca mais, nunca mais. A justiça vai correr pelas ruas, a bondade vai descer do céu, a paz vai reinar, o lobo vai andar com o cordeiro no caminho santo, e haverá alegria, felicidade e paz. Isso já foi feito no Calvário. Não é sobre o que nós fazemos, já foi feito por Jesus, já foi feito. O que nós precisamos é entender que mesmo a tantas dificuldades do hoje, Cristo já venceu. E esse amor por você é imutável, é leal, é para sempre, é infinito, é real e é para agora. Não estenda mais nem um dia para aceitar o amor de Deus. Receba hoje o perdão, receba hoje o amor de Deus que te convida para ser filho. Receba hoje o amor de Deus que te convida para uma felicidade além desse mundo. Aceite o perdão, aceite a bondade do Deus que te ama fora da performance, da religião, mas em Cristo. Receba o teu resgatador, o teu redentor, aceita o amor dele. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, nessa manhã e para todo sempre. Que nós olhemos para Cristo e tenhamos a certeza que nós temos um resgatador. Boaz não deixou Ruth na mão, ele fez tudo o que ela precisava. Deus não nos deixará na mão nunca, sempre fará tudo o que nós precisamos. Ele é o bom pastor, nada nos faltará. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.